Olá, mães com propósito. Que alegria poder falar novamente aos vossos corações. Que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge e que possamos desfrutar da paz que só Jesus pode nos dar. Neste ano, o Senhor nos deu um tema, Me Leva Mais Profundo, baseado em Ezequiel 47, do 1 ao 6. Quero ler do 3 ao 6. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o rio e ali a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Ele me disse, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Ezequiel tem uma visão extraordinária do rio de Deus. O rio de Deus representa a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O rio de Deus representa a vida do próprio Deus. Ezequiel é levado pelo anjo e o anjo mede a profundidade do rio. Nós vemos que eles passaram por 4 níveis e cada nível tinha aproximadamente 500 metros. Na visão de João no Apocalipse, percebemos que o rio emana do próprio Deus, emana ou jorra do trono de Deus. Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, como se o rio fosse a extensão do próprio Deus. E se o rio é o próprio Deus, por onde esse rio passar, haverá transformações, haverá curas, haverá milagres, nós cremos nisso. Este rio pode fazer toda a diferença na minha vida, na sua vida. Receba a presença desse rio nesta hora na sua casa. Versículo 8. Então ele me disse, esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. As águas ficarão saudáveis. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde ele passar. Eu quero fazer uma pequena comparação com a nossa vida antes de conhecer a Jesus Cristo. Éramos como este mar morto. Neste mar morto não dá para mergulhar, não há vida, o excesso de sal prejudica a saúde do nosso corpo físico, você não consegue mergulhar, você não consegue ficar mais que 20 minutos ali. Este mar éramos nós, mães sem propósito, mães sem Jesus, mães sem alegria da salvação, mas o rio de Deus, a vida de Deus chegou até nós. E eu declaro sobre você que está assistindo nesta hora, que a vida de Deus chegará ao seu coração. Vamos tirar alguns ensinamentos, deste rio. Primeiro, o rio não vem até a mim. Eu preciso desejar entrar neste rio. Eu preciso me posicionar e falar, eu quero, Senhor, eu quero entrar neste rio. Depende muito mais de nós do que de Deus. Você já viu algumas cidades no Brasil nas épocas de chuvas, aonde alguns rios transbordam e acontecem enchentes? O rio de Deus não causa enchentes. O rio de Deus não invade a nossa vida. O rio de Deus está à nossa disposição, mas nós precisamos entrar neste rio. Segundo ensinamento, entre nesse rio única e exclusivamente porque você o ama, porque você deseja a sua presença como noiva apaixonada. Nós somos a noiva do Cordeiro, amém? Então deseje a sua presença, deseje ter o seu tempo secreto com Deus, seja no seu escritório, seja na sua sala, deseje ficar com o Senhor, deseje ter intimidade com o seu amado, que nós possamos ser mães sedentas pela presença de Deus, que possamos ser mães
que escolhemos sair do nível raso. O terceiro ensinamento, nós é que escolhemos. É eu e você que vamos escolher que nível nós queremos ficar. Há uma música que diz: eu não posso me conformar com esse nível raso. Não se conforme em ficar com as águas no tornozelo. Essas águas, elas ainda estão tão rasas. Você está governando os seus pés, você está na beira do rio, você não quer entrar mais profundo, você não quer dar o controle total ao Espírito Santo, então você fica ali segurando os seus pés. Mas o amado, com a voz doce e suave dele, te convida: venha, mais 500. A água chega nos seus joelhos, não dá mais para correr, suas pernas já estão pesadas. O Evangelho começa a nos transformar, nos libertar, dar o formato de Cristo. Por isso somos cristãos, porque temos o formato de Cristo. E o amado te convida: venha mais longe, venha mais 500 metros. E a água chega então na sua cintura. Nesse nível você já está quase se entregando. Nesse rio você não entra para sair, mas você entra para ir mais profundo. E nas águas na cintura, o amado te diz: mergulhem em águas profundas. Quanto mais fundo você estiver, menos saudades da superfície você terá. Quanto mais fundo você estiver, mais apaixonada por Jesus, mais apaixonada por sua palavra e mais desejosa de ter experiências com o amado Espírito Santo você terá. Você tem algumas escolhas nesta hora. Sair do nível raso, não se conformar com este nível raso e ir mais profundo, ou ficar nesse nível. Mas eu te desafio nesta hora que nós possamos desejar sair dos níveis rasos e possamos mergulhar em águas profundas. O quarto ensinamento: as águas do rio de Deus nos conduzem para onde Ele quer. Mães com propósito, nós somos conduzidas por Deus. Sabe, quando você chega a águas profundas que você precisa mergulhar, é sinal que não dá mais pé, é sinal que você não governa. Então o rio passa a governar você, o Espírito Santo passa a direcionar as suas vidas. Romanos 8:26 diz: o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Todas nós temos fraquezas. É impossível um cristão dizer que ele é forte todo o tempo, que ele é corajoso todo o tempo, porque tem dias de angústias, de choro, que podemos estar mais fracas. Há algumas fraquezas que nós precisamos entregar ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. O Espírito Santo está disponível a nos ajudar, mães, filhas, maridos, e você que está escutando esta palavra nesta hora. É interessante nós entendermos que estes níveis não acontecem da noite para o dia. Ezequiel é levado 2 quilômetros água adentro. Isso significa que teremos que ter determinação para chegar em águas profundas. Devemos ter constância, não desistir entre um nível e o outro, não voltar para o raso. Tenha disciplina em buscar a intimidade com Deus. Leva tempo. Você precisará ser determinada. Você precisará ter sede e fome, mas não desista. Quinto ensinamento: quanto mais profundidade, mais cura provaremos. Curas em nossa alma, curas em nosso coração, curas no nosso corpo físico, restauração. A casca amolece nas profundezas das águas. Nós pensamos como mães e a gente cozinha feijão, cozinha canjica, e se você quer que fique mais mole, você coloca de molho o feijão ou a canjica, e quando você coloca na pressão, ela vai ficar muito mais mole e o tempo do cozimento também será menor. É impossível pensarmos na nossa vida sem a ação da água. A água limpa, a água restaura, a água purifica. As águas purificam. Eu lembro que mais ou menos quando eu tinha 12 anos, eu tive um corte na minha perna. Uma prima derrubou uma garrafa de Coca-Cola na minha perna e fez um corte. E eu lembro que quando eu fui para o pronto atendimento, a primeira coisa que a enfermeira fez
foi lavar o corte com água e sabão. Águas purificam as feridas. É impossível você não ter uma ferida por causa da caminhada da vida, por causa das decepções, das tempestades. Algumas feridas nós teremos, mas a água purifica, a água cura. Receba esta palavra. O Espírito Santo e esta água poderosa quer curar as suas feridas. A quinta lição que podemos aprender: eu e você somos representantes do rio de Deus. Para representar, primeiro eu preciso provar. Eu tenho duas irmãs que abriram uma empresa, Kel e Dori, de gastronomia. Elas fazem bolos maravilhosos, cremes, chocolates e uma infinidade de alimentos maravilhosos. Mas vamos supor que a Raquel, minha irmã caçula, fala: Rosângela, você quer ser a representante da Kel e Dori? Como uma mulher de caráter, uma vendedora de caráter, a primeira coisa que eu vou fazer é provar os produtos. Sim, mas primeiro eu quero provar o cookie. Eu quero provar os seus chocolates, eu quero provar o seu bolo formigueiro, eu quero provar a panqueca, as lasanhas, as empadinhas e etc, e etc. Eu preciso provar. Eu só posso representar um produto se eu conheço esse produto. Eu só posso indicar para alguém se eu já provei. E a palavra do Senhor fala em Salmos 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mães com propósito, provem do rio de Deus, porque vocês poderão dizer aos seus filhos: venham filhos, eu já provei, entrem nas águas. Mães com propósito poderão dizer às suas noras: entrem porque eu já entrei. Nós poderemos dizer à nossa família: o rio de Deus é maravilhoso, o rio de Deus é maravilhoso, venham, venham porque eu já provei. Nós somos representantes deste rio, aleluia, a vida no rio de Deus, a água profunda, esta água é maravilhosa, eu já provei e eu te digo nesta hora: venham, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado a mãe que nele se refugia. Em dias de tempestades, nós já provamos o refúgio de Deus. Em dias de angústia sobre a face dessa terra, nós provamos o refúgio. Salmos 46 diz: eu sou o refúgio, fortaleza, bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Necessidade ou prioridade? Responda para você: a vida com Deus, entrar no rio, é necessidade ou prioridade? Necessidade, característica ou particularidade do que é necessário, é essencial. Vamos falar de algumas coisas que são essenciais para a vida do ser humano. Alimentação. Dentro da alimentação eu quero falar sobre comida e água. É impossível um ser humano viver sem comida e sem água. É impossível. Por mais que você faça um jejum, chegará o dia que você precisará se alimentar. Por mais que você fique um tempo sem tomar água, logo o seu corpo precisa de água. Então é essencial comida e água. Outra coisa que é essencial para o nosso corpo: o sono. O sono está ligado ao descanso do corpo. Você precisa dormir para recuperar energia, para recarregar as baterias. Mesmo que você fique em uma vigília de noite orando, certamente quando amanhecer você vai precisar dormir. Faz parte da nossa essência. Essas coisas são necessidades natas. Uma diferença muito importante sobre prioridade e necessidade. Prioridade, nós decidimos sobre elas. Necessidade, nós temos, são inatas, já nascem com a gente. Prioridade é a condição de preferência que damos a alguém ou algo. Então vamos pensar. A vida com Deus, a vida no rio, a vida íntima com o Senhor, o teu TSD, tempo a sós com Deus, é necessidade ou é prioridade? Eu acredito que é necessidade. Nós temos fome e sede da presença de Deus. Assim como você levanta, prepara o café da manhã, sua família toma o café da manhã, daí a sua família almoça, sua família vai jantar ou fazer o lanche da tarde. Assim também a nossa alma precisa ser alimentada.
Por isso que você e eu precisamos ter disciplina e decidirmos entrar no rio de Deus. Aleluia! Vida íntima com Deus é necessidade. O rio está à nossa disposição. À medida que molhamos os nossos pés e descobrimos, uau, esta água é maravilhosa, eu quero mais. Os meus joelhos gritam, eu quero mais. A minha cintura grita, eu quero mais. Os meus ombros dizem, não, tá pouco ainda, nós queremos mergulhar. Mas com propósito, mergulhar fala de entrega. Meus pés saem do chão. Não dirigimos mais a nossa vida, mas ela é dirigida por Deus. Entendemos que a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família está completamente nas mãos de Deus. E é o Espírito Santo que nos ajudará como família, como mães. À medida que a intimidade cresce, nós vamos desejar cada vez mais essa intimidade. Cada vez mais ela vai crescendo dentro de nós. A palavra fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio de águas vivas dentro do nosso interior e elas jorram do nosso interior. Quanto mais fundo você mergulhar, menos vozes da superfície você escutará. Quanto mais profundidade, mais intimidade. Quanto mais profundidade, mais a voz do nosso amado nós ouviremos. Aleluia! E o último ensinamento, águas profundas nos protegerão. Para finalizar, no tsunami do Oceano Índico, em 2004, que matou aproximadamente 230 mil pessoas, teve um casal que estava em águas profundas. Foi um casal de brasileiros, eles escreveram até um livro. Esse casal se chama Karina e Isaac, e eles tinham autorização para mergulhar em águas profundas. E quando eles chegaram à superfície, já havia muitas destruições e mortes. Havia um caos na superfície, mas esse casal foi protegido desse tsunami porque eles estavam em águas profundas. E eu quero te dizer que as águas de Deus nos protegerão. Aleluia! Amadas, nós não sabemos quantas crises, problemas, tempestades nós passaremos nesta vida. Nós não sabemos se nós passaremos tsunamis, se nós veremos isso, ou se só espiritualmente problemas se levantarão com ondas tão grandes e violentas quanto a nossa casa. Nós não sabemos tudo que nós iremos passar, mas eu acredito que assim como esse casal foi protegido em águas profundas, Deus tem proteção para nós em águas profundas, mas com o propósito que 2021 nós possamos desejar ir a águas profundas, porque você já provou águas profundas. Você poderá dizer ao seu marido, vamos a águas profundas, saia do raso. Você poderá dizer aos seus filhos, vamos a águas profundas, saiam do raso. Minha família, saia do raso, saia do raso. Você poderá dizer com autoridade, eu já provei. Provai e vede que o Senhor é bom, aleluia. Bem-aventurado a mãe, o pai, os filhos que nele se refugiam. Que nós possamos encontrar refúgio, segurança e proteção em águas profundas. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.